Você já sentiu que algo estava olhando para você no escuro? Que um simples objeto, parado em um canto do quarto, poderia se mover quando você não estivesse olhando? Bonecas sempre foram feitas para serem companhias. Mas e se, em vez disso, elas estivessem esperando por você? Alicia queria apenas um presente especial, algo único. Ela encontrou uma boneca rara na Deep Web, um item perfeito para preencher o vazio de sua solidão. Mas o que ela trouxe para casa não era um brinquedo. Lena não era uma simples boneca. Ela observava, ela se movia e, mais do que tudo, ela queria sair. Agora imagine estar preso em um jogo onde a sua identidade, a sua alma, é o prêmio final. Se você acha que já viu histórias assustadoras sobre bonecas, espere até conhecer essa. Mas cuidado! Quanto mais você souber, mais difícil será escapar. E se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e nos contar de qual cidade você está nos assistindo. O riso delas não era apenas uma risada qualquer. Era uma navalha fina e precisa, cortando até o osso. Alicia sentia cada onda de escárnio como uma queimadura na pele. Um aviso brutal de que ela não pertencia àquele mundo. A festa da escola, para ela, nunca fora um evento social. Era um teste de resistência, uma prova constante de que estava no lugar errado. Mas naquela noite, ultrapassaram um limite. Camila, a rainha do colégio, a garota que todos queriam impressionar e poucos ousavam contrariar, encontrou algo precioso. O diário de Alicia. Não era um simples caderno, era um pedaço dela, um relicário de segredos e angústias que nunca deveriam ser expostos. Mas Camila, com seu sorriso predatório, abriu aquelas páginas diante de todos, como um verdugo prestes a executar sua vítima. A leitura começou leve, debochada, entre piadas e imitações grotescas, mas logo veio a parte onde Alicia se revelava nua. Não no corpo, mas na alma. A confissão de sua solidão. A frase que descrevia o vazio de ser ignorada pelos pais, de caminhar pelo colégio como uma sombra, de desejar, ao menos por uma noite, sentir que pertencia a algum lugar. O riso se transformou em uma sinfonia cruel. A zombaria misturou-se ao som da música, a dança dos copos de plástico derramando bebidas açucaradas no chão pegajoso. Alicia não sentia mais as pernas. Sentia apenas a humilhação crescendo, um monstro de garras afiadas apertando seu peito. E então, como se sua dor não fosse suficiente, uma lata de energético foi lançada contra ela, abrindo-se no impacto e espalhando um líquido pegajoso sobre sua roupa. O chão girou. O ar ficou pesado. O som da festa se tornou um zunido distante. Alicia correu. Odiava a si mesma por fugir. Mas não havia escolha. A porta se fechou atrás dela com um estrondo, abafando o eco dos risos que continuariam em sua mente por muito tempo. No caminho de volta para casa, a noite parecia esmagá-la. As ruas estavam desertas, iluminadas apenas por postes amarelos que tremeluziam como velas prestes a se apagar. Sentia-se pequena, insignificante, uma figura sem importância caminhando em um mundo que a rejeitava. As lágrimas queriam escapar, mas ela as segurou. Não choraria. Não daria esse presente a Camila. Alicia entrou em casa em silêncio. O relógio da sala marcava 01h32. Sua mãe deveria estar dormindo. O pai provavelmente nem tinha voltado do trabalho. Subiu as escadas pisando leve, entrou no quarto e trancou a porta. A escuridão era sua aliada agora. Sentou-se na cadeira e ligou o notebook. O brilho da tela foi como um farol em meio ao oceano escuro de sua mente. Mas naquela noite, não queria apenas navegar distraidamente. Queria se perder. Queria encontrar algo que a fizesse esquecer. E foi assim que caiu na Deep Web. No começo, apenas páginas aleatórias, fóruns obscuros, sites sem sentido vendendo coisas que pareciam retiradas de pesadelos. Frascos de sangue rotulados como essência de alma.
Livros encadernados em couro com títulos em idiomas desconhecidos, amuletos quebrados que prometiam proteção contra forças invisíveis. Mas então, um item chamou sua atenção: uma boneca. A foto mostrava uma boneca de porcelana antiga, com um vestido vermelho sujo de terra e olhos negros como carvão. Não era um brinquedo bonito. Na verdade, havia algo desconfortável naquela imagem. Algo que fez seu estômago revirar. Mas ela não desviou o olhar. Pelo contrário, clicou no anúncio e leu a descrição. A vendedora prometia que era uma peça única, impossível de encontrar em qualquer outro lugar. Não era apenas uma boneca de coleção, era mais que isso. Aqueles que a possuíam nunca mais se sentiriam sozinhos. Alicia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sentiu como se a boneca estivesse esperando por ela, como se aquele anúncio tivesse sido colocado ali, naquela noite, apenas para que ela o encontrasse. Sem hesitar, digitou seus dados. A compra foi rápida, silenciosa, definitiva. No rodapé da página, uma última advertência apareceu em letras pequenas, quase apagadas. Uma vez escolhida, a boneca não pode ser devolvida. Alicia sorriu levemente. Não importava. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia completamente sozinha. E se a solidão tivesse um preço? Alicia achava que estava apenas comprando uma boneca. Mas e se aquela boneca estivesse comprando ela? A Deep Web é um lugar de segredos obscuros, onde o que você adquire pode vir com um custo que ninguém menciona. Uma vez que você aceita, não há devolução. Não há escapatória. Mas Alicia ainda não sabe disso. O que ela realmente trouxe para dentro de sua casa. Você tem coragem de continuar? O verdadeiro terror está apenas começando. O pacote chegou 3 dias depois. Nenhum nome de remetente, nenhum símbolo da transportadora, apenas uma caixa retangular envolta em um papel de embrulho grosso e amarelado, como se tivesse sido guardado por anos em algum porão esquecido. O cheiro era estranho, um misto de madeira velha e algo mais. Algo úmido, orgânico, como terra remexida há pouco tempo. Alicia pegou a caixa com certo receio, sentindo um peso incomum para algo que deveria conter apenas uma boneca de porcelana. Ela entrou em casa sem dizer nada. Como sempre, não havia ninguém para notar sua presença. Sua mãe provavelmente estava trancada no quarto, perdida em remédios para dormir e novelas repetidas. O pai, como de costume, desaparecido entre turnos de trabalho e desculpas para nunca estar ali. A solidão era seu único companheiro constante, mas agora isso mudaria. Agora, ela tinha Lena. Subiu para o quarto, trancou a porta e colocou a caixa sobre a cama. Suas mãos deslizaram sobre o papel áspero antes de rasgá-lo. A madeira escura da caixa foi revelada, com entalhes que pareciam símbolos, letras de um idioma que ela não reconhecia. O fecho era antigo, enferrujado, e abriu com um estalo seco quando ela o puxou para cima. Lá estava Lena. A boneca era menor do que Alicia imaginava, mas não menos impressionante. O vestido vermelho, sujo e puído nas bordas parecia ter pertencido a outra época. Os braços e pernas eram de porcelana fria com dedos delicadamente esculpidos, mas o rosto parecia real demais. Os olhos eram profundos, negros como um poço sem fim, refletindo apenas a sombra do quarto. Havia algo errado naquela expressão. Não era um sorriso, nem uma expressão neutra. Era como se a boneca estivesse observando, analisando, esperando. Um arrepio percorreu a espinha de Alicia. Por um instante, teve a sensação de que aqueles olhos não eram pintados sobre a porcelana, mas buracos que se aprofundavam para algum lugar onde não deveriam levar. Ela afastou o pensamento. Segurou Lena com cuidado e a posicionou na prateleira acima de sua cama, entre os livros e algumas velharias que colecionava. Ficou olhando por alguns segundos, sentindo uma estranha mistura de fascínio e desconforto. Era como se a boneca estivesse viva. Mas isso era bobagem. A noite caiu e a casa se tornou uma ilha de silêncio. Alicia estava deitada, luz apagada,
os fones de ouvido tocando uma playlist qualquer para afastar os ecos daquela festa maldita. Mas, mesmo com a música, havia algo mais. Um ruído baixo, quase imperceptível, que parecia se misturar ao som da sua própria respiração. Ela abriu os olhos. O quarto estava escuro, mas algo parecia fora de lugar. A sensação era como quando você sente que está sendo observado, mesmo sem ver ninguém. Um instinto primitivo de alerta, uma pressão invisível na nuca. Sentou-se na cama devagar e olhou para a prateleira. A boneca não estava lá. Seu coração deu um salto doloroso no peito. Alicia piscou, tentando se convencer de que estava apenas imaginando coisas. Levantou-se e acendeu a luz. Seus olhos percorreram o quarto e então ela a viu. Lena estava no chão. Alicia respirou fundo. Deve ter caído, pensou. Mesmo que fosse estranho, ela a tinha deixado bem posicionada na prateleira. Talvez o tremor dos caminhões na avenida tivesse feito o móvel vibrar. Sim, só podia ser isso. Ela pegou Lena do chão e, por um instante, hesitou. A boneca parecia diferente. O ângulo da cabeça, o jeito como os braços estavam dispostos, como se tivesse se movido por conta própria. Mas não, era apenas sua mente pregando peças. Colocou Lena de volta na prateleira, trancou a porta e voltou para a cama. Precisava dormir. O dia tinha sido longo demais. As horas passaram e a escuridão da madrugada envolveu o quarto como um manto sufocante. Alicia virou de um lado para o outro, sem conseguir pegar no sono. Cada vez que fechava os olhos, sentia uma presença, como se algo estivesse ali. O tempo passou arrastado, até que em um momento de inquietação, ela abriu os olhos novamente. Seu coração congelou. Lena estava sentada ao lado da cama, não caída no chão. Sentada, com a cabeça levemente inclinada, olhando para ela, o medo a paralisou. O quarto estava gelado, o ar pesado, como se algo invisível estivesse pressionando cada molécula do espaço ao seu redor. Alicia sentia seu peito subir e descer rapidamente, o sangue martelando nos ouvidos. Ela não podia ter se movido sozinha. Não podia. Mas estava ali. Uma parte de Alicia queria levantar e jogá-la no lixo. Outra parte, mais sombria, dizia que não deveria irritá-la. Com um movimento trêmulo, pegou Lena e dessa vez colocou-a dentro do armário, fechando a porta com força. Respirou fundo, tentando convencer a si mesma de que aquilo era apenas paranoia. Ela se deitou novamente e, antes de fechar os olhos, lançou um último olhar para o armário. O silêncio parecia mais pesado, como se algo estivesse esperando. E então, no meio da madrugada, enquanto o relógio marcava 3h33, o armário rangeu. E o silêncio foi quebrado por um som baixo, quase um sussurro, um som que não vinha da rua, nem do vento, nem de sua mente. Vinha de dentro do armário, um riso. Alicia pensou que estava sozinha. Mas e se ela não estivesse? Bonecas não deveriam rir, bonecas não deveriam se mover. Mas Lena não é uma boneca comum. E agora, ela está dentro do quarto. A pergunta é: o que acontece quando a porta do armário se abrir? Tem coragem de continuar? O verdadeiro terror ainda nem começou. Alicia ficou imóvel na cama, o coração batendo contra o peito como se tentasse escapar. O armário estava ali, fechado, mas agora não era mais apenas um móvel. Era uma presença, uma coisa viva dentro do quarto. Ela prendeu a respiração, tentando convencer a si mesma de que havia imaginado aquele som. Mas não. O riso ainda ecoava em sua mente. Suave, fraco, mas impossível de ignorar. Lentamente, puxou o cobertor até o rosto, como se aquilo pudesse protegê-la. O quarto parecia encolher ao seu redor. O ar estava diferente, mais pesado, denso, como se tivesse sido tomado por algo invisível. Alicia fechou os olhos com força, tentando ignorar a sensação sufocante. Os minutos passaram, depois as horas, e por fim, o silêncio voltou. Talvez tivesse apenas sonhado.
Talvez fosse apenas sua mente pregando peças. Mas ela sabia que não era. Na manhã seguinte, o sol atravessava as cortinas com uma luz pálida e fria. Alicia se sentou na cama devagar, sentindo o corpo rígido depois de uma noite mal dormida. O armário continuava fechado. A lembrança do riso parecia distante agora, quase irreal. Mas quando ela se levantou, sentiu algo sob os pés. O estômago revirou. Lá estava Lena, no chão, bem no meio do quarto. Alicia recuou um passo, o coração disparando. Ela tinha certeza absoluta de que havia trancado a boneca no armário. Mas agora ela estava ali, o quarto estava vazio. A porta ainda trancada. Não havia explicação. Alicia pegou Lena com as pontas dos dedos, como se estivesse segurando algo contaminado. O peso da boneca parecia diferente agora, mais sólido, mais denso. E quando ela virou o brinquedo para encará-lo, sentiu um arrepio percorrer cada centímetro de sua pele. Os olhos de Lena estavam diferentes. Eles sempre haviam sido negros, opacos, mas agora pareciam ter algo mais. Uma profundidade impossível, como se algo estivesse atrás deles, olhando de volta. Ela reprimiu um tremor e, sem pensar, jogou Lena na prateleira, bem no fundo, entre os livros e os pequenos objetos que nunca usava. Virou a boneca de costas. Não queria vê-la. Não queria que ela a visse. Precisava sair daquele quarto. Alicia vestiu um casaco e desceu as escadas rapidamente. O cheiro de café e cigarro pairava no ar, vindo da cozinha onde sua mãe estava. Sentada, olhando para o nada, tragando um cigarro barato como fazia todas as manhãs. "Vou sair", Alicia disse, esperando alguma reação. Mas sua mãe apenas assentiu com a cabeça, sem realmente escutá-la. Alicia saiu de casa e caminhou, sem rumo pelas ruas. O frio cortava sua pele, mas pelo menos lá fora não havia bonecas que se moviam sozinhas. O que diabos estava acontecendo? Talvez tivesse pegado no sono e, sem perceber, movido a boneca no meio da noite. Talvez estivesse ficando paranoica, mas algo dentro dela sussurrava outra verdade. Algo que ela não queria aceitar. Lena não era normal. Depois de andar por horas, Alicia voltou para casa. Ao subir para o quarto, sentiu um alívio ao ver a boneca ainda na prateleira, imóvel. Tudo parecia estar no lugar. Talvez tivesse mesmo imaginado tudo. Tentou seguir sua rotina. Ligou o notebook, colocou os fones de ouvido, abriu uma página, qualquer para se distrair. O tempo passou devagar, e pela primeira vez no dia, Alicia sentiu que podia respirar novamente. Mas então, em meio à música que tocava nos fones, um ruído sobressaltou seu coração, um baque. Vindo de trás, ela tirou os fones e se virou devagar. A prateleira estava vazia, o chão estava vazio. Lena não estava mais lá. Alicia se levantou de um salto, o coração explodindo no peito. Seus olhos varreram o quarto em busca da boneca. Ela estava no canto, de pé, virada para ela. O ar ficou pesado. Sua respiração se tornou rasa. O sangue martelava nos ouvidos. Isso não era possível. Ela se aproximou devagar, cada passo um esforço contra o medo paralisante. Pegou Lena com as mãos trêmulas e a colocou dentro da gaveta da escrivaninha. Trancou-a ali e jogou a chave dentro da bolsa. Não queria mais olhar para Lena. Não queria mais que Lena olhasse para ela. Aquela noite, Alicia dormiu com a luz acesa. Mas no meio da madrugada, um som a despertou. A madeira da escrivaninha rangia, como se algo estivesse se mexendo dentro da gaveta. Um pequeno clique ecoou no quarto. A chave ainda estava na bolsa, mas a gaveta havia se aberto sozinha, e Lena não estava mais lá. Você trancaria algo que quer sair? Alicia achou que poderia manter Lena presa, mas Lena não é uma boneca qualquer. E agora ela não quer mais ser ignorada. O que acontece quando o que você teme começa a brincar com você? Você ainda tem coragem de continuar? O jogo de Lena está só começando. O quarto de Alicia parecia ter encolhido. O ar estava mais pesado, o espaço ao seu redor mais apertado.
Sua mente tentava desesperadamente formular uma explicação racional para o que acabara de acontecer, mas nada fazia sentido. A gaveta deveria estar trancada. A chave ainda estava dentro da bolsa. E, no entanto, Lena desaparecera. O coração de Alicia batia em um ritmo frenético, pulsando contra suas costelas como um animal enjaulado. Seus olhos varreram cada canto do quarto, buscando a boneca. Nenhum sinal. Nem no chão, nem na cama, nem sob a escrivaninha. Mas a sensação de estar sendo observada estava ali, grudada nela como um parasita invisível. Alicia engoliu em seco. Precisava sair dali. Caminhou até a porta, mas algo a fez parar. Um calafrio percorreu sua espinha. O armário. A porta do armário estava entreaberta. Ela não lembrava de tê-lo deixado assim. O medo rastejou por sua pele como dedos gelados. O quarto inteiro parecia vibrar com um silêncio opressor. Alicia hesitou por um instante, mas então reuniu coragem e, com uma respiração trêmula, abriu a porta de uma vez. Lena estava lá, sentada entre suas roupas, com a cabeça levemente inclinada. Olhando para ela, Alicia recuou, a respiração presa na garganta. Algo estava profundamente errado. Isso não era uma coincidência. Não era um truque da mente. A boneca estava se movendo sozinha. Uma onda de pânico subiu por sua espinha. Ela pegou Lena com as mãos trêmulas e a jogou no fundo do armário, empurrando uma pilha de roupas por cima para escondê-la. Depois, fechou a porta com força e empurrou uma cadeira contra ela. Não sabia se isso ajudaria em algo, mas era o único instinto que conseguia obedecer naquele momento. Manter Lena longe. Mas Alicia sabia que aquilo não era o suficiente. Ela precisava entender o que estava acontecendo. Sentou-se em frente ao computador e, com os dedos ainda trêmulos, abriu o navegador. Precisava voltar ao site de onde tinha comprado a boneca. Precisava saber o que era Lena. A página ainda estava nos seus históricos. Mas quando clicou no link, tudo que encontrou foi um erro. Esta página não existe mais. Um arrepio subiu por sua espinha. O que isso significava? Ela tentava lembrar do nome do vendedor, mas sua mente estava um borrão. Algo dentro dela gritava que isso não era normal. Mas Alicia não desistiu. Se aquele site não existia mais, haveria outra forma de encontrar respostas. Ela acessou um fórum de colecionadores de bonecas antigas, digitando uma descrição de Lena e perguntando se alguém conhecia algo parecido. Passou alguns minutos atualizando a página, esperando uma resposta. O tempo parecia se arrastar, cada segundo um peso em seu peito. Então, uma notificação surgiu, uma mensagem privada. O usuário que enviou não tinha foto de perfil nem nome, apenas uma única palavra como identificação. O texto era curto. Se você tem essa boneca, precisa se livrar dela, agora, antes que seja tarde demais. Alicia sentiu um frio na boca do estômago. Ela respondeu com os dedos trêmulos. O que você sabe sobre Lena? A resposta veio quase imediatamente. Você não deveria chamá-la pelo nome. O coração de Alicia falhou uma batida. Antes que pudesse digitar mais alguma coisa, o usuário A saiu do chat. Sua conta desapareceu, como se nunca tivesse existido. Alicia ficou encarando a tela, sentindo um nó se formar em sua garganta. O que aquilo significava? Suas mãos estavam suadas. A mente fervilhava de perguntas, mas uma coisa era clara. Aquela boneca era muito mais do que um simples objeto. Algo estava vivo dentro dela. E pior do que isso, agora sabia que Alicia existia. Você já chamou algo pelo nome sem saber o que realmente era? Alicia achou que estava apenas pesquisando. Mas quanto mais você procura respostas, mais perto o que está do outro lado se aproxima, e Lena está esperando. O aviso pulsava na mente de Alicia como uma sirene distante. Um eco vindo de algum lugar que ela não conseguia alcançar. Você não deveria chamá-la pelo nome. Por quê? O que isso significava?
Cada fibra do seu corpo dizia que algo estava errado, mas seu cérebro se recusava a aceitar. Isso não podia ser real. Uma boneca não se move sozinha. Não some de uma gaveta trancada. Não reaparece sentada no armário, esperando. Mas Lena fazia tudo isso. Alicia fechou o notebook com um estalo seco. Não havia mais nada a fazer naquela noite. Ela precisava dormir. Precisava acreditar que sua mente estava apenas jogando com ela, que tudo não passava de um pesadelo acordado. Levantou-se da cadeira e lançou um olhar hesitante para o armário. A cadeira ainda estava encostada na porta. Lena ainda estava lá dentro, ou pelo menos era isso que Alicia queria acreditar. O cansaço pesava sobre ela como uma manta sufocante. Suas pálpebras estavam pesadas e cada músculo de seu corpo clamava por descanso. Deitou-se, puxou o cobertor até o queixo e forçou os olhos a se fecharem. A casa estava mergulhada no silêncio, mas então, no meio da madrugada, ela acordou. Não por vontade própria, algo estava errado. O quarto estava frio. Frio de um jeito que não fazia sentido, como se o próprio ar tivesse sido drenado de vida. Alicia abriu os olhos devagar, sentindo um arrepio subir por sua espinha antes mesmo de entender o motivo. O armário estava aberto. A cadeira que ela havia colocado contra a porta, tombada no chão. Seu peito se contraiu. Um nó apertado se formou em sua garganta. O quarto parecia mais escuro, mais denso. Ela se sentou devagar, os movimentos trêmulos, e então percebeu algo. Algo pior. Lena não estava no armário, mas não precisou procurar para saber onde a boneca estava, porque sentiu um peso, algo em cima dela. Alicia congelou. Seu olhar desceu lentamente. Seu corpo ficou tenso, como se qualquer movimento pudesse quebrá-la em 1000 pedaços. E foi então que viu. Lena estava sentada sobre seu peito, o vestido vermelho espalhado sobre seu corpo como sangue derramado. Os olhos negros como a noite, encarando-a com um vazio impossível. O mundo parou. E então, Lena inclinou a cabeça, como se estivesse curiosa, como se estivesse analisando. Alicia sentiu a garganta fechar. O terror era tão grande que seu corpo não obedecia. Ela queria gritar, mas o som morreu antes mesmo de escapar. E então, a boneca sussurrou algo. Uma voz que não deveria existir. Um som baixo, rouco, antigo, palavras em uma língua que Alicia não conhecia, mas que penetraram fundo em sua mente como agulhas, despertando algo primal, algo que não era humano. Os olhos de Lena. Eles brilharam. Alicia sentiu uma pressão em seu peito, como se algo invisível estivesse segurando-a, sufocando-a. Seu coração batia descompassado. Cada pulsação uma promessa de que aquilo não era um sonho. Ela reuniu tudo o que lhe restava de força e, em um movimento desesperado, jogou a boneca no chão. O quarto pareceu vibrar. O som de algo raspando ecoou pelas paredes, como unhas arranhando madeira. Mas Lena apenas ficou ali, deitada de lado, imóvel, silêncio. O ar ainda estava frio. O medo ainda estava ali, impregnado em cada centímetro do quarto. Alicia respirou fundo, sentindo o coração latejando nos ouvidos. Ela não ia passar mais uma noite com aquela coisa. Num impulso, pegou Lena do chão e correu. Desceu as escadas tropeçando nos próprios pés. O corredor parecia mais longo, como se estivesse se estendendo, brincando com sua percepção. O relógio na parede marcava 13h33. Ela chegou à cozinha e, sem pensar 2 vezes, jogou Lena dentro da lixeira. Tampou a lixeira com força. Seu peito subia e descia em um ritmo frenético. Mas algo dentro dela dizia que aquilo não era o fim. Não para Lena, e muito menos para ela. Você já sentiu algo olhando para você no meio da noite? Alicia pensou que podia simplesmente se livrar dela. Mas Lena não quer ir embora, ela já escolheu. E agora? O verdadeiro terror está longe de acabar. O silêncio na cozinha era sufocante. Alicia manteve as mãos sobre a tampa da lixeira,
como se pudesse conter algo lá dentro, como se aquele simples gesto fosse suficiente para impedir que Lena escapasse. Sua respiração estava irregular e seu coração ainda pulsava de maneira frenética, ecoando dentro de sua cabeça. Ela ficou ali, parada, tentando recuperar o controle. Sua mente gritava que aquilo deveria ser o fim, que a boneca agora estava onde deveria estar. Mas algo dentro dela sussurrava outra coisa. Isso não vai ser suficiente. Ela sentiu a incerteza rastejar por sua pele como dedos invisíveis. Não ousou abrir a lixeira para conferir. E se Lena não estivesse mais lá? E se estivesse esperando? Engoliu, seco e recuou lentamente, sem tirar os olhos da lixeira. O relógio da cozinha marcava 13h45 da manhã. O tempo parecia se arrastar, cada segundo estalando no silêncio da casa. Ela precisava de respostas. Alicia voltou para o quarto, sentindo um peso invisível sobre os ombros. Fechou a porta, trancando-a com firmeza, e correu para o computador. Seu corpo inteiro tremia, mas seus dedos se moviam rápidos sobre o teclado. Ela voltou ao fórum. O usuário A não existia mais. Nenhum vestígio da conversa, nenhuma pista do que fazer a seguir. Mas Alicia não desistiu. Começou a procurar sobre bonecas assombradas, maldições, objetos amaldiçoados. Encontrou lendas sobre bonecas que se moviam sozinhas, sobre espíritos presos dentro delas, sobre entidades que usavam brinquedos como vasos para se manifestar. Seu coração acelerou ao ler uma frase em um site obscuro. Quando uma entidade escolhe um hospedeiro, ela não se desfaz tão facilmente. Jogá-la fora não é uma opção. O ritual precisa ser completado. Alicia apertou os lábios, sentindo o pânico subir por sua garganta. Ritual? Ela continuou lendo. O site explicava que certos objetos não podiam simplesmente ser descartados. Alguns precisavam ser destruídos de maneira específica, caso contrário, a conexão entre o objeto e a pessoa que o possuiu permaneceria ativa. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela não se desfez de Lena. Ela apenas a colocou em outro lugar. E se a lixeira não fosse o suficiente? Se aquele elo ainda estivesse intacto? Foi então que seu celular vibrou. O som foi seco, alto demais no silêncio absoluto do quarto. Alicia pegou o aparelho com mãos trêmulas. Número desconhecido. O terror pulsou em suas veias. A tela exibia uma mensagem simples, sem identificação de remetente. Ela ainda está com você. Alicia sentiu o ar faltar. O celular escorregou de seus dedos, caindo no chão. Ela não queria olhar para trás. Não queria conferir. Mas seus olhos foram atraídos para a porta do quarto. E foi quando viu. A cadeira que havia colocado contra o armário estava tombada no chão. A porta do armário estava aberta. Seus pulmões travaram. Seus olhos arregalaram-se de puro horror. A boneca deveria estar na lixeira. Mas ali, bem no meio do quarto, estava Lena, sentada, esperando. O estômago de Alicia revirou. Isso não era possível. Ela mesma tinha jogado Lena fora. Tinha fechado a tampa, deixado na cozinha, garantido que ela não estivesse mais ali. Mas Lena não era algo que se descartava. O celular vibrou novamente. Com dedos trêmulos, Alicia o pegou do chão. Outra mensagem, do mesmo número desconhecido. Se você não queimá-la, ela vai te levar. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Queimá-la? O pensamento parecia absurdo. Mas e se fosse a única saída? Jogar Lena fora claramente não funcionava. Se era um espírito preso dentro daquela boneca, talvez o fogo fosse a única maneira de quebrar a conexão. Alicia sentiu um nó no estômago. Precisava agir rápido. Pegou Lena com dedos hesitantes e saiu do quarto, correndo até o quintal. O vento da madrugada era cortante contra sua pele. O medo pulsava em cada célula de seu corpo, mas ela ignorou tudo. Precisava fazer isso. Precisava se livrar de Lena de uma vez por todas. Pegou álcool na garagem. Suas mãos tremiam enquanto jogava o líquido sobre o vestido vermelho da boneca. O cheiro forte se espalhou pelo ar.
Pegou o isqueiro, girou a roda, acendeu a chama. Seus olhos encontraram os de Lena pela última vez. A boneca estava sorrindo? O isqueiro escapou de sua mão. As chamas subiram instantaneamente, consumindo a boneca. Alicia recuou, o coração martelando contra as costelas. Mas o que aconteceu? Em seguida foi algo que ela nunca poderia ter previsto. Lena começou a gritar. Não era o som de madeira queimando. Era um grito real. Um grito alto, desesperado, algo que parecia impossível sair de um objeto inanimado. O fogo subiu mais alto. As sombras dançaram ao redor do quintal. Alicia sentiu a bile subir à garganta, os olhos arregalados, sem acreditar no que estava vendo. O grito mudou, tornou-se um riso baixo, gutural. Humano. As chamas tremeram. As sombras pareceram se mover por conta própria. O vento uivou em volta dela, e então o fogo se apagou sozinho. E Lena ainda estava ali, queimada, carbonizada, mas inteira. Alicia sentiu a mente rachar. Não era possível! O celular vibrou mais uma vez, uma última mensagem. Você não pode destruí-la. Você já foi escolhida. E se você não pudesse escapar? Alicia tentou acabar com isso. Tentou queimar Lena. Mas Lena não pode ser destruída. E, agora, ela está zangada. O verdadeiro terror está apenas começando. O cheiro de queimado impregnava o ar, denso, sufocante. A fumaça se dissipava lentamente, mas o que mais assustava Alicia não era o resquício das chamas. Era o fato de que Lena ainda estava ali. As chamas haviam lambido a boneca, mas não a consumiram. A porcelana estava marcada por fissuras negras, mas sua estrutura continuava firme, como se o fogo não tivesse o poder de destruí-la. O vestido vermelho, chamuscado nas bordas, parecia intocado no restante, mas os olhos continuavam os mesmos. Negros, vazios, como dois buracos para um lugar onde nada deveria existir. O vento soprou pelo quintal, levantando cinzas e folhas secas. Alicia deu um passo para trás, incapaz de desviar o olhar. Seu coração batia tão forte que fazia sua cabeça latejar. Isso não era possível. O fogo devia ter reduzido Lena a pó, a cinzas sem forma. Mas ela continuava ali, como se zombasse da tentativa de Alicia. Ela engoliu em seco, o gosto amargo do medo preenchendo sua boca. Um frio rastejava por sua espinha. Um frio que não vinha do vento da madrugada, mas da própria presença daquela coisa. Algo estava profundamente errado. Seus dedos estavam trêmulos quando puxou o celular do bolso. O brilho da tela pareceu estranho na escuridão, como se não pertencesse mais ao mesmo mundo em que estava. Precisava de ajuda. Precisava de respostas. Seu único instinto foi ligar para Samuel. O telefone chamou 2 vezes antes que a linha fosse atendida. Do outro lado, o silêncio inicial foi preenchido pela respiração sonolenta de Samuel, mas algo na voz dele, quando falou, fez Alicia perceber que ele já sabia. Ela engoliu seco, sem saber por onde começar. Mas as palavras saíram antes que pudesse organizar seus pensamentos. Ela contou sobre o fogo, sobre como ele se apagou sozinho, sobre como Lena permaneceu ali, como se nunca tivesse sido tocada pelas chamas. Cada palavra parecia mais absurda do que a anterior, mas Samuel não riu. Ele não questionou. Ele apenas ficou em silêncio por alguns instantes longos demais. Quando falou, sua voz estava mais baixa, mais séria. A boneca não pode ser destruída, porque ela já te escolheu. Alicia sentiu o estômago se revirar. O problema não era Lena. Não era sua matéria, sua porcelana, seus olhos vazios. O problema era o que estava preso dentro dela. Samuel explicou tudo em poucas palavras. Algumas entidades usam objetos apenas como canal inicial. Elas não estão presas a esses objetos. Elas os usam para estabelecer uma conexão. Mas, uma vez que essa conexão é feita, o objeto se torna irrelevante. Elas não precisam mais dele. Alicia não jogou apenas uma boneca na fogueira.
Ela tentou destruir algo que já estava dentro dela. A ligação caiu. O silêncio foi absoluto. O telefone escorregou de seus dedos, caindo no chão com um baque abafado. O quarto parecia ainda mais escuro do que antes, e a sensação de estar sendo observada não desapareceu. Pelo contrário, Alicia levantou os olhos devagar. Um frio tomou conta de sua nuca. O espelho do quarto refletia sua silhueta. Mas algo mais também estava ali. Uma sombra, alta, longa, distorcida. Ela piscou, o pânico trancando sua respiração dentro dos pulmões. O reflexo dela parecia incorreto, como se o próprio espelho tivesse se tornado uma janela para outro lugar. Um lugar onde outra coisa também estava ali, esperando. Então, a sombra sorriu. E Alicia soube, ela não estava mais sozinha. E se o problema nunca fosse a boneca? O fogo não pode destruir o que já está dentro dela. Agora ela não está mais sozinha. Você tem coragem de continuar? O sorriso refletido no espelho não era o dela. Alicia continuava parada, os olhos arregalados, os músculos tensos, como se seu corpo estivesse tentando decidir entre correr ou desmoronar. O quarto ao redor parecia perder os contornos, como se as sombras se espalhassem pelas paredes, respirando. A luz fraca do abajur tremulava, projetando formas disformes no teto, mas nada disso importava. O espelho estava errado. Ela não queria olhar, mas era como se algo a puxasse para aquela imagem. Seu próprio reflexo permanecia ali, parado. Mas havia um detalhe que não fazia sentido, algo pequeno e sutil que sua mente tentava rejeitar. Os olhos. Seu reflexo estava com os olhos escuros demais, como Lena. Como buracos sem fundo. Alicia se afastou, tropeçando no tapete. Um arrepio gelado percorreu sua espinha ao perceber que seu reflexo não a acompanhou. Ela ofegou, incapaz de conter o pavor que tomou conta de seu corpo. Seus pulmões pareciam não absorver o ar. As mãos tremiam, a garganta fechava. O reflexo permaneceu imóvel, mesmo quando ela deu um passo para trás. E então, ele sorriu. Não era um sorriso natural. Era um rasgo na pele, uma expressão distorcida e errada, como se algo estivesse aprendendo a imitar um humano, mas sem entender o que significava. O ar do quarto pareceu vibrar, carregado de uma presença invisível, um peso esmagador que empurrava Alicia contra o chão. A sensação era de estar sendo tragada para dentro do espelho, como se o vidro não fosse mais uma barreira, mas sim uma porta escancarada para algo além da realidade. Seu reflexo inclinou a cabeça lentamente, estudando-a. Ela tentou gritar, o som morreu em sua garganta, o espelho estremeceu. Alicia sentiu um puxão no peito, uma força fria, invisível, sugando-a para frente. Ela cravou as unhas nos braços, resistindo, lutando contra o impulso involuntário de se aproximar. Mas algo estava errado. Algo dentro dela queria ceder. O sorriso do reflexo aumentou. Os lábios se abriram, a boca se distendeu além do natural. E então, ele falou. A voz não deveria existir. Era um som que fazia seu cérebro doer, um eco de algo esquecido pelo tempo. Uma mistura de sussurros e chiados que invadiam sua mente como agulhas. Alicia fechou os olhos, as mãos apertando as têmporas, tentando afastar a dor lancinante que se espalhava por sua cabeça. As palavras sussurradas não eram em um idioma que ela conhecia, mas ela entendia. Cada sílaba rastejava por sua mente, deixando um rastro de medo absoluto. Alicia abriu os olhos e viu seu reflexo se mexer antes dela. A imagem do outro lado ergueu a mão, mas Alicia não havia se movido. Não era mais um reflexo, era algo mais, algo que queria sair. As lâmpadas piscaram. O espelho vibrou. E então, a coisa do outro lado deu um passo à frente. A superfície de vidro se distorceu, como água se partindo. Uma mão pálida emergiu. Dedos finos e compridos, sujos de uma escuridão pegajosa. Alicia tentou correr, mas
Suas pernas estavam presas, como se algo invisível estivesse segurando seus tornozelos. A mão se estendeu mais. Alicia sentiu a pele formigar, o ar ao seu redor se tornando mais pesado. Seu coração parecia querer explodir dentro do peito. O telefone tocou. O som quebrou a atmosfera sufocante do quarto. Alicia engasgou com o próprio medo e se virou para a cama, onde o celular vibrava furiosamente. Sua mão trêmula agarrou o aparelho. Samuel. Ela atendeu. Alicia! A voz dele estava ofegante, desesperada. Não olhe para o espelho! Não olhe! Ela girou a cabeça de volta para o vidro. A coisa do outro lado já estava do lado de fora. Alicia gritou. O quarto se apagou. Um breu absoluto. Por um instante, não havia som, não havia luz. Apenas um vazio opressor engolindo tudo ao seu redor. E então, sussurros, baixos, insistentes, espalhados pelo escuro. Alicia não sabia se vinham de dentro de sua cabeça ou se o quarto inteiro estava cheio de presenças invisíveis. Algo roçou seu braço. O grito subiu por sua garganta, mas ela não conseguia soltar um som. O quarto piscou de volta à existência. Lena estava em sua cama, não no chão, não no espelho, na cama. Alicia cambaleou para trás, sua visão ficando turva. Seu corpo parecia prestes a desmoronar. Mas então, a voz de Samuel a trouxe de volta à realidade. Corre! Sai daí agora! Ela não pensou. A porta estava aberta, mesmo que ela tivesse certeza absoluta de que a havia fechado antes. Mas não, questionou. Apenas correu. O corredor da casa nunca pareceu tão longo. Cada passo era pesado, como se algo tentasse puxá-la para trás. O ar estava frio, úmido, carregado com a promessa de algo pior. Mas ela não parou. A casa parecia errada. As sombras nas paredes pareciam se mexer. O silêncio era um som vivo, pulsante, mas nada importava. Alicia só precisava sair dali. A porta da frente estava perto, faltavam poucos passos. O telefone ainda estava colado em seu ouvido. Samuel gritava do outro lado da linha. Não olha para trás! Não olha para trás! Alicia sentiu o instinto de virar o rosto. Ela resistiu. A mão se esticou para a maçaneta. O sussurro veio direto atrás dela. Baixo. Gentil. Você já é minha. Alicia abriu a porta e correu para a rua. E pela primeira vez, sentiu que estava sendo seguida. E se não houvesse mais para onde fugir, Alicia conseguiu sair da casa. Mas o que saiu com ela? A madrugada era fria e o vento cortava como lâminas invisíveis contra a pele de Alicia. Seus pés descalços esmagavam o asfalto gelado, enquanto ela corria sem destino, os pulmões queimando, o coração batendo freneticamente contra as costelas. O terror ainda pulsava em suas veias. Um arrepio constante que se enroscava em seus ossos. Cada sombra projetada pelos postes de luz parecia se mover, contorcendo-se no chão como espectros alongados. Ela não ousava olhar para trás. Seu corpo ainda tremia, sua mente um turbilhão de imagens que se recusavam a desaparecer. O espelho, a sombra, o reflexo que não a acompanhava. Lena. Sempre Lena. Ela estava sendo seguida, mesmo que os olhos não pudessem ver. A sensação era como um peso invisível nas costas, como se dedos frios estivessem prontos para se fechar ao redor de seu pescoço. A qualquer instante, as casas ao redor pareciam vazias, distantes, alheias ao terror que a perseguia. A cidade inteira dormia, ignorando que algo errado caminhava naquela rua. Alicia não sabia para onde estava indo, só sabia que não podia parar. Foi quando seu celular vibrou em sua mão, o choque percorreu seu corpo, um arrepio elétrico que a fez quase tropeçar. Seus dedos tremiam enquanto ela levantava o aparelho até o rosto. A tela brilhava contra a escuridão, revelando apenas 2 palavras. Número desconhecido. Um arrepio rastejou por sua espinha. Não deveria atender. Nada nela queria ouvir aquela voz. Mas o dedo deslizou pela tela antes que pudesse impedir. O silêncio ecoou pelo telefone.
denso, opressor. Nenhum som de respiração, nenhum ruído ambiente, apenas um vazio que parecia se estender por quilômetros. Então, veio um estalo, baixo, seco, como madeira se partindo. Alicia sentiu os pelos dos braços se eriçarem. Outro estalo, dessa vez mais alto. A respiração dela ficou presa na garganta. A linha parecia estar conectada a algum lugar que não era desse mundo. Foi quando o sussurro veio, denso, carregado de algo que ela não conseguia entender. Não era uma voz humana. Era um som arranhado, antigo, que penetrava sua mente como lâminas, finas. Uma língua estranha composta de sílabas que não deviam ser pronunciadas. Mas de alguma forma, Alicia entendia. As palavras queimavam dentro de sua mente. Ela engasgou com o próprio ar, tentando afastar os sons que pareciam vibrar dentro de seus ossos. Sua visão escureceu por um instante e o mundo ao seu redor pareceu se distorcer. O vento ficou mais forte. O asfalto sob seus pés pareceu ceder como se estivesse se tornando líquido. O celular escorregou de sua mão e caiu no chão. A voz continuava, mas agora vinha de trás dela. Ela sabia que não deveria olhar. Sabia que Samuel a havia alertado. Mas o terror era uma âncora pesada e o instinto de confronto tomou conta. Alicia se virou, a rua estava vazia. Nenhuma alma à vista. Mas o ar parecia denso, como se algo invisível estivesse ali, observando, esperando. Foi então que o telefone tocou novamente. Mas desta vez não estava no chão. O aparelho estava suspenso no ar. Alicia sentiu os joelhos enfraquecerem. Seus olhos se arregalaram e o ar em seus pulmões ficou pesado. O celular flutuava a alguns centímetros acima do solo, girando lentamente, como se algo o segurasse com dedos invisíveis. E então a tela se acendeu. Uma chamada de vídeo. O nome na tela era um borrão de símbolos distorcidos, como se fossem fragmentos de uma linguagem esquecida. Contra todo instinto, Alicia atendeu. A tela mostrou apenas escuridão. Ela sentiu sua garganta fechar, mas então algo começou a surgir na imagem. Uma silhueta, pequena, sentada, com um vestido vermelho. O celular caiu de sua mão como um peso, morto. O som do impacto pareceu ecoar pela rua deserta. Alicia não podia mais se mover. O frio se intensificou ao seu redor, como se algo estivesse se aproximando. A escuridão parecia crescer, se espalhar como uma teia de aranha invisível. E Alicia soube. Não havia mais escapatória, porque o que estava atrás dela agora sussurrava seu nome. E se algo invisível te chamasse pelo nome no meio da noite? Alicia conseguiu sair de casa, mas aquilo veio com ela. O ar ao redor de Alicia estava denso, sufocante, como se tivesse se transformado em algo físico, algo que rastejava por sua pele e se infiltrava em seus pulmões. A noite parecia mais escura do que antes, como se a luz dos postes não fosse suficiente para quebrar a sombra que a cercava. O silêncio era mais do que a ausência de som. Era um vácuo, um espaço vazio onde qualquer ruído poderia ser uma sentença de morte. O celular ainda jazia no asfalto, a tela trincada refletindo fragmentos da luz fraca. Alicia não teve coragem de pegá-lo. Seu corpo estava rígido, congelado no mesmo ponto desde que o sussurro chamou seu nome. Sentia que, se movesse, algo se aproximaria. Algo que já estava ali, mas que ainda não havia decidido se queria ser visto. Os segundos arrastaram-se como garras afiadas sobre pedra. Um arrepio subiu por sua espinha. A sensação de ser observada se intensificou, tornando-se insuportável. Era como se algo estivesse próximo o suficiente para tocá-la, mas ainda se mantivesse na fronteira do invisível. Seu instinto gritava para correr. Mas correr para onde? Sua casa não era segura. A rua estava vazia. O mundo ao redor parecia ter sido abandonado. E Lena não precisava de um lugar físico para estar. Ela estava presa a Alicia. Os passos dela foram hesitantes quando finalmente se moveu. O medo tornava seu corpo pesado.
cada movimento carregado pela incerteza do que viria a seguir. Ela começou a andar sem um destino claro, mas com um único objetivo: sair daquela rua. Foi então que ouviu, não passos, não sussurros, algo mais, uma risada, baixa, arrastada, como se viesse de um lugar muito distante, ou de um lugar que não deveria existir. Alicia estacou. O som não vinha de trás, nem da frente. Vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. O coração disparou. Seu corpo estava rígido, mas seus olhos varreram o ambiente desesperadamente. Nada se movia. Nada parecia diferente. Mas ela sabia que não estava mais sozinha, então sentiu algo tocar sua nuca. Não foi um toque forte, apenas um roçar frio, leve como o vento, mas com uma intenção clara. Algo queria que ela soubesse que estava ali. Ela não gritou. Não porque não quisesse, mas porque o medo era maior que sua voz. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse processar. Ela começou a correr. As pernas se moviam no automático, empurradas pelo puro desespero. O mundo ao redor passou a ser apenas borrões de escuridão e luzes fracas. Mas não importava o quanto corresse. O riso continuava, era constante, próximo e distante ao mesmo tempo, como se estivesse dentro dela. Foi quando viu a casa de Samuel, a única luz acesa na rua, a única coisa que ainda parecia real. Alicia não pensou duas vezes. Correu até a porta e bateu com força, os nós dos dedos tremendo, o peito subindo e descendo em desespero. O riso estava mais alto agora. A porta se abriu. Samuel não precisou perguntar nada. Seu olhar encontrou o dela, e ele entendeu. Ela entrou e ele trancou a porta atrás dela. O silêncio dentro da casa era diferente. Não era um silêncio morto como o da rua. Era um silêncio vivo, carregado de tensão, como se a própria casa estivesse ciente do que havia do lado de fora. Alicia caiu no sofá, os braços ao redor do próprio corpo, tentando conter o tremor que percorria cada centímetro de sua pele. Samuel se ajoelhou à sua frente, os olhos arregalados. Ele não perguntou se ela estava bem. Sabia que não estava. Alicia queria falar, explicar, mas as palavras não saíam. Samuel levantou-se rapidamente e foi até o computador. O brilho da tela iluminou a sala escura enquanto ele digitava algo com pressa. Alicia viu códigos, páginas desconhecidas, fóruns que não eram acessíveis a qualquer um. A tela piscou. Um arquivo antigo, uma página salva, surgiu diante deles. Então, Alicia viu uma foto de Lena. Não como ela a conhecia agora, mas como ela foi encontrada pela primeira vez. A imagem mostrava a boneca em um estado muito pior. O vestido era mais escuro, quase preto, de sujeira e poeira. A porcelana rachada. Os olhos não eram pintados, eram buracos vazios, como se algo tivesse sido removido à força de dentro deles. Alicia sentiu o estômago revirar. Samuel rolou a página para baixo. O texto era curto. Um aviso. A boneca foi descoberta em uma casa abandonada, onde toda uma família desapareceu sem deixar rastros. Não havia sinais de luta. Apenas um espelho quebrado e essa boneca sentada no meio da sala. Desde então, todas as pessoas que tiveram contato com Lena desapareceram misteriosamente. Antes de sumirem, todos relataram a mesma coisa. Sentiram que algo estava os observando, e então começaram a ver seu reflexo se mexendo sozinho. Alicia afastou-se do monitor. O mundo ao seu redor parecia girar. A verdade era pior do que ela imaginava. Lena nunca foi apenas uma boneca. Ela sempre foi um portal para algo que não deveria ter sido libertado. E agora, Alicia era a próxima. E se você libertasse algo que nunca deveria ter saído? Agora Alicia sabe a verdade, mas saber não significa escapar. A verdade pesava, no ar como uma sentença de morte. Alicia sentia os dedos formigando, a mente girando enquanto tentava absorver o que acabara de ler. Lena não era um objeto amaldiçoado comum. Ela era um portal,
algo que conectava este mundo a outro. Um espaço onde as leis da realidade não existiam, um lugar onde as coisas observavam. Samuel continuava imóvel diante da tela, os olhos correndo pelo texto como se buscassem uma solução, uma brecha, qualquer coisa que pudesse ser feita para romper o ciclo. Mas Alicia sabia. Não havia como voltar atrás. Ela sentia isso dentro dela, em sua pele, nos seus ossos. A coisa que espreitava através da boneca não estava mais presa, e agora ela queria jogar. O monitor piscou. A página, antes estática, começou a mudar sozinha. Samuel puxou as mãos do teclado, os olhos arregalados. Letras surgiam na tela, como se alguém do outro lado estivesse digitando para eles. Você deixou a porta aberta. Samuel levantou-se de um pulo, derrubando a cadeira. No processo, Alicia se encolheu no sofá, seu peito apertado pela sensação de que algo havia acabado de entrar na casa. O som veio do andar de cima, lento, deliberado, uma batida fraca no teto, como se alguém estivesse andando pelo quarto acima deles. Mas Samuel morava sozinho. Não havia ninguém lá em cima. O tempo parou. Alicia sentiu os pelos de sua nuca se arrepiarem quando percebeu que aquilo não era um som aleatório. Era um padrão. 3 passos, uma pausa. 3 passos, outra pausa. Samuel correu até a gaveta da cozinha puxando uma faca, mas Alicia sabia que não adiantaria. Como se algo que não pertence a este mundo pudesse ser ferido por uma lâmina comum. O som no andar de cima parou. Silêncio que veio depois foi pior. Samuel trocou um olhar com Alicia, ambos respirando pesadamente, esperando. Mas o que quer que estivesse ali não precisava ser visto para ser sentido. A presença pesava sobre eles, o ar ficou espesso, a eletricidade estática parecia grudar na pele. A televisão ligou sozinha, a tela ficou preta. Nenhum canal, nenhuma imagem, apenas um reflexo, o reflexo da sala. E então algo se moveu dentro da tela. Alicia viu primeiro uma silhueta, pequena, sentada, os olhos negros vazios, voltados diretamente para ela. Samuel prendeu a respiração. O som do vidro trincando ecoou pela casa. A tela da TV começou a se rachar de dentro para fora. O pânico tomou conta. Samuel agarrou Alicia pelo braço e a puxou para longe. Mas o vidro não estilhaçou. Ele se dobrou, como se fosse líquido por um instante antes de se deformar completamente. E então, o sussurro veio baixo, quase gentil. Vamos brincar. O tempo congelou. A sala começou a se distorcer ao redor deles. As paredes pareciam se alongar. Os móveis se moviam sozinhos, como se o espaço estivesse dobrando-se sobre si mesmo. A casa já não era mais a casa. Alicia sentiu uma pressão esmagadora sobre seus ombros. Sua visão escureceu por um instante, mas não porque estava desmaiando. Algo a estava puxando para dentro da escuridão. Samuel gritou algo, mas o som veio abafado, como se estivessem debaixo d'água. Alicia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela não estava mais na sala. A escuridão a engoliu. Por um instante, não havia nada. Nenhum som. Nenhum toque. Nenhum chão. Então, ela caiu. O impacto veio seco. O chão era duro, frio, como pedra. Alicia engasgou, puxando o ar com desespero. Seu corpo estava inteiro, mas algo estava diferente. O cheiro era de poeira antiga, madeira apodrecida. Ela tentou se levantar, mas então percebeu. Ela não estava mais na casa de Samuel. Estava em outro lugar, uma sala vazia, iluminada apenas por uma luz amarelada e fraca que tremia como uma vela prestes a se apagar. O espaço era estreito, claustrofóbico, com paredes de madeira velha. O teto era baixo, como se o ambiente tivesse sido feito para alguém menor. Foi quando ela notou. Na parede oposta, havia um espelho. Seu próprio reflexo estava ali. Mas algo estava errado. Seu peito subiu e desceu em desespero. O reflexo também. Mas os olhos dela,
Os olhos no espelho não eram os dela. Alicia sentiu as mãos tremerem. Deu um passo para trás, mas o reflexo não recuou. Ele sorriu. O vidro do espelho trincou. Algo do outro lado começou a empurrar. E Alicia soube. Lena não queria apenas brincar. Ela queria trocar de lugar. E se o jogo já tivesse começado, sem que você soubesse, Alicia foi puxada para um lugar onde as regras não são as mesmas. E agora seu reflexo não é mais só um reflexo. Você tem coragem de continuar? O vidro trincado do espelho pulsava como se estivesse respirando. Fissuras se espalhavam pela superfície, mas não se quebravam completamente. Pareciam vivas, abrindo-se devagar, como um casulo que prestes a revelar o que havia dentro. Alicia não podia se mover. Seu corpo estava paralisado pelo horror de ver seu próprio reflexo sorrindo para ela. Não era um reflexo, era outra coisa. Algo que apenas imitava sua forma. O chão de madeira rangia sob seus pés, como se o próprio espaço estivesse apodrecendo ao seu redor. A sala parecia encolher, o teto ficava mais baixo, o ar tornava-se denso, pesado, carregado com a promessa de algo que ainda não havia mostrado sua verdadeira forma. A primeira rachadura no vidro se alargou. Um dedo saiu do espelho. A pele era pálida demais, os dedos finos, alongados, se retorcendo como se não estivessem acostumados a esse mundo. Alicia sentiu a bile subir à garganta. Seu corpo finalmente reagiu, recuando instintivamente para longe do espelho. Mas a sala era pequena. Não havia para onde fugir. Mais dedos surgiram. Uma mão inteira agarrou as bordas da moldura. O vidro se deformava ao redor dela como se fosse líquido. O reflexo de Alicia não estava apenas saindo. Ele estava atravessando. Os olhos escuros, profundos e cheios de algo que não era humano encontraram os dela, e o sorriso se alargou. O espelho trincou de vez. Alicia gritou. Ela se jogou para o lado no exato momento em que o vidro estourou, espalhando estilhaços por toda a sala. Um som gutural preencheu o espaço, algo entre um riso e um grito sufocado. Alicia rastejou para longe, o peito subindo e descendo descontroladamente. Mas quando olhou de novo, o espelho estava vazio. Seu reflexo não estava mais lá. O silêncio se prolongou. A luz tremulava. Alicia tentou se convencer de que havia escapado, mas então sentiu o frio. Algo atrás dela, a respiração gélida em sua nuca. O sussurro que não vinha de um lugar físico, mas de dentro de sua mente. Vamos trocar? Alicia se virou. E ali estava ela. Não o reflexo, não uma sombra, mas ela mesma, ou melhor, o que fingia ser ela. O outro, Alicia, estava ali, de pé, vestindo as mesmas roupas, o mesmo cabelo caindo sobre os ombros. Mas os olhos eram completamente negros. Um vazio sem fim, sem emoção, sem humanidade. O corpo de Alicia se recusava a se mover. Seu coração parecia prestes a parar. A coisa não precisava falar para que ela entendesse. A proposta estava clara: um sacrifício, uma troca. Uma delas ficaria presa ali, a outra sairia para o mundo real. Alicia engoliu em seco. Sentiu que, se respondesse, a escolha se tornaria definitiva. Mas então, o outro, ela, sorriu de novo e deu um passo à frente. Alicia sentiu seus músculos enrijecerem. O espaço ao redor estava se fechando, como se a própria realidade estivesse empurrando as duas para o centro da sala. Não havia escapatória. Mas Alicia não podia permitir que aquilo a substituísse. A mente dela girava, buscando qualquer saída. A boneca, o portal, o reflexo. Tudo era um ciclo, um jogo de troca. O que Lena fazia não era apenas assombrar. Ela roubava identidades. E naquele momento, Alicia percebeu que havia apenas uma solução. O espelho era a chave. Se havia um portal entre os dois lados, então havia uma maneira de fechá-lo. Mas para isso, alguém precisava ser selado dentro dele. A outra Alicia deu mais um passo à frente. Agora estavam frente a frente.
As sombras se moviam ao redor delas como se estivessem presas em um loop de tempo, como se o próprio espaço estivesse esperando para ver quem sairia dali. O sorriso do reflexo se desfez. Ela sabia. Alicia já havia tomado sua decisão. E então, correu. Não para a porta, para o espelho quebrado. A outra, ela, tentou agarrá-la, mas Alicia foi mais rápida. Suas mãos tocaram o vidro trincado e o frio queimou sua pele instantaneamente. Um grito ecoou pela sala, mas ela não parou. Usou toda a força que tinha e empurrou o espelho para frente. A superfície líquida se agitou como um mar negro em fúria. A coisa que usava seu rosto tentou puxá-la de volta, mas Alicia girou o corpo e fez o que precisava ser feito. Ela empurrou a sombra para dentro do espelho. O som que veio depois não era humano. O espelho sugou a outra Alicia para dentro. O vidro rachado brilhou uma última vez antes de se partir por completo. E então, o mundo apagou. Alicia acordou no chão da sala de Samuel. Seu corpo estava gelado. O rosto de Samuel pairava sobre o dela, olhos arregalados, sacudindo-a pelos ombros. O quarto estava normal, sem distorções, sem sussurros. O espelho da parede estava intacto, ela não se lembrava de como tinha voltado. Mas uma coisa era certa. Lena não estava mais ali. Alicia respirou fundo, tentando convencer a si mesma de que tudo tinha acabado. Mas então, viu. No reflexo do espelho, havia algo errado. E se o espelho não tivesse selado o que deveria? Alicia pensa que venceu, mas e se foi ela quem ficou do lado errado? O silêncio na sala parecia errado. Não um silêncio qualquer, mas um vazio opressor, como se algo tivesse sido arrancado do ambiente, deixando para trás apenas um eco de sua presença. Alicia ainda estava no chão, o corpo frio, os músculos rígidos pelo trauma do que acabara de acontecer. Samuel continuava segurando seus ombros, sua respiração ofegante, os olhos arregalados enquanto tentava encontrar alguma lucidez no olhar dela. Mas Alicia não conseguia responder. Seu olhar estava fixo no espelho. Por um segundo, ela quis acreditar que tinha acabado. Que a coisa que usava seu rosto tinha sido aprisionada do outro lado, selada para sempre. Mas havia algo errado. Algo que fazia sua pele se arrepiar antes mesmo de perceber o motivo. Foi então que ela viu. O reflexo não estava exatamente igual. Pequenos detalhes denunciavam o erro. O cabelo parecia um pouco mais desalinhado do que deveria. A luz nos olhos estava um tom abaixo do normal. O jeito como seus ombros estavam levemente tensos. Era sutil, quase imperceptível. Mas ela sabia. A coisa que deveria estar no espelho não estava. Ou pior, ela estava. Seu corpo se recusava a se mover. Um arrepio percorreu sua espinha, frio e implacável. Sua mente gritava para que ela desviasse o olhar, para que não encarasse aquele reflexo por tempo demais. Mas era tarde. No espelho, sua imagem sorriu. Alicia não sorriu. O mundo ao seu redor pareceu desacelerar. O ar ficou pesado. Samuel não percebeu. Ele ainda estava preocupado, falando algo que ela não conseguia ouvir direito. A voz dele soava abafada, distante, como se estivesse vindo de um lugar muito longe dali. Mas Alicia não estava mais ali. Ela se levantou devagar, os olhos fixos no espelho. O reflexo acompanhava seus movimentos, mas de forma levemente errada, como se houvesse um atraso de frações de segundo. O sorriso continuava lá, pequeno, discreto, mas cheio de uma certeza que ela ainda não tinha. Então, o reflexo piscou antes dela. A sala ficou gelada. O terror subiu pela garganta de Alicia como um veneno. Sua respiração ficou curta, o peito apertado. Ela olhou para as próprias mãos, tentando encontrar alguma diferença nelas, alguma prova de que ainda era ela mesma. Mas como poderia ter certeza? Como poderia saber que não era ela quem estava do lado errado do espelho? Samuel finalmente percebeu o que estava acontecendo. Ele olhou para o espelho e então para Alicia, franzindo a testa.
O que foi? A voz dele parecia vir de um túnel distante. Alicia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Tudo dentro dela gritava que algo estava profundamente errado. Ela não sentia mais seu corpo do jeito que deveria. Era como se estivesse deslocada dentro de si mesma, como se os movimentos fossem artificiais, como se estivesse pilotando um corpo que já não lhe pertencia por completo. Samuel deu um passo para trás. Ele sentiu. Ele percebeu. O silêncio se prolongou entre eles. Alicia queria dizer que estava tudo bem. Queria garantir a ele que ainda era ela. Mas ela não tinha mais certeza disso. Samuel olhou de novo para o espelho e então ele viu. O reflexo de Alicia não estava mais sorrindo. O sorriso desaparecera, mas o olhar continuava ali, fixo, intenso, calculista. O reflexo não piscava mais, apenas a observava, como se estivesse esperando. Então o vidro trincou. O som ecoou pela sala, alto, seco, definitivo. Samuel correu até o espelho e o virou contra a parede. Não olha mais para isso! Alicia se afastou, sentindo o pânico crescendo dentro dela, como uma onda prestes a engoli-la. Mas não era só o espelho que estava errado. Ela estava errada. Seus pensamentos não pareciam alinhados como antes. Seus sentidos estavam distorcidos. E o pior de tudo, havia algo dentro dela, algo esperando. A mente de Alicia girava em busca de uma saída, de uma explicação. Ela tentou se convencer de que o ritual tinha funcionado, de que ela ainda era ela. Mas havia aquela dúvida. E a dúvida era o que Lena queria. Porque se Alicia não tinha certeza de si mesma, então quem tinha? Ela se virou para Samuel. Ele não disse nada. Apenas observava, esperando para ver quem realmente estava na sua frente. Esperando para ver quem Alicia realmente era agora. E se a troca já tivesse acontecido e ninguém soubesse? O espelho foi virado, mas a verdade ainda está lá. O silêncio entre Alicia e Samuel era espesso, carregado de uma tensão que só crescia. O espelho, agora virado contra a parede, ainda parecia ter uma presença dentro do cômodo, como se sua influência não tivesse sido completamente banida. Alicia não conseguia se afastar da sensação de que algo ainda estava errado. Samuel continuava a observá-la com olhos cautelosos. Não dizia nada, mas Alicia podia sentir sua hesitação. Ele não tinha certeza se ela era mesmo ela, e a verdade era que Alicia também não tinha certeza. A respiração dela estava errática. O coração batia num ritmo estranho, irregular. Sentia sua pele como se não fosse completamente sua, como se houvesse um leve atraso entre seus movimentos e a sensação que deveria vir com eles. Cada pequeno gesto parecia uma atuação, um esforço consciente para parecer normal. Mas o que era ser normal depois de tudo o que aconteceu? Ela se afastou do espelho, dos olhos de Samuel, da realidade distorcida que a envolvia. Precisava pensar. Precisava se convencer de que ainda era Alicia. Mas cada vez que tentava, uma dúvida rastejava pelos cantos de sua mente. E era isso que Lena queria. Porque a dúvida enfraquece. A dúvida abre portas. Samuel ainda segurava a faca que pegara antes. Não apontava para ela, mas Alicia sabia que ele estava pronto para usá-la. Se ele chegasse à conclusão de que não, era mais Alicia ali. Ele não hesitaria. Ela engoliu em seco, tentando buscar sua própria voz. A mente dela girava. Buscava memórias, sensações, qualquer coisa que a ancorasse à realidade. Mas então, percebeu algo que fez seu estômago afundar. As lembranças pareciam distorcidas, não estavam erradas, mas pareciam filtradas. Como se houvesse uma camada fina entre ela e o que se lembrava. Pequenos detalhes que não pareciam mais claros como antes. Como se estivesse tentando lembrar de outra pessoa. Um arrepio subiu por sua espinha. E se fosse isso? E se não fosse ela? E se Lena tivesse tomado seu lugar? E ela ainda não tivesse percebido? A cabeça começou a doer. O ar ficou pesado. As sombras no cômodo pareciam se alongar levemente,
como se tudo estivesse esperando que ela percebesse o que realmente havia acontecido. Então, o celular de Samuel vibrou. O som pareceu explodir dentro da sala. Ele tirou o aparelho do bolso e olhou para a tela. O olhar dele se transformou de cautela em puro terror. Alicia tentou ver o que era, mas Samuel deu um passo para trás, a mão apertando o celular com força, os olhos arregalados. Isso não pode ser real! O telefone tremia em sua mão. Alicia sentiu a ansiedade crescer. O que foi? Samuel hesitou por um instante antes de virar a tela para ela. Era uma mensagem de Alicia. A tela exibia um número desconhecido, mas a mensagem era clara. Samuel, não sou eu. Me ajuda. Eu estou presa. A sala ficou menor. O silêncio agora era absoluto. Alicia sentiu o corpo gelar. Aquilo não fazia sentido. Ela estava ali. Como poderia ter mandado essa mensagem? Ela abriu a boca para falar, para argumentar, para se convencer de que aquilo era um erro. Mas Samuel já não parecia convencido. O medo estava estampado no rosto dele. Alicia tentou dar um passo em direção a ele. Ele recuou. As mãos de Samuel tremiam enquanto ele segurava a faca com mais firmeza. Os olhos corriam por cada detalhe do rosto de Alicia, buscando qualquer coisa que o convencesse de que ela ainda era a mesma. Mas a dúvida já havia sido plantada. Alicia sentiu um desespero subir em seu peito. E se ela realmente não fosse? Ela? E se quem estava mandando a mensagem fosse a verdadeira Alicia? O ar ficou gélido. Uma vertigem tomou conta de sua mente. Seu corpo parecia mais estranho agora, como se estivesse ocupando um espaço que não pertencia a ele. Samuel se afastou, o medo em seus olhos agora se transformando em algo mais. Determinação. Ele não confiava mais nela. Eu preciso saber. A voz dele saiu baixa, como se falasse tanto para ela quanto para si mesmo. Os dedos dele apertaram o cabo da faca. Alicia tentou recuar, mas então uma voz ecoou dentro de sua cabeça. Suave, familiar. Mas não era sua. Se ele te matar, eu fico com o corpo. O pânico explodiu dentro dela. Não havia mais dúvida. Lena estava dentro dela. E se Samuel a matasse agora, seria Lena quem assumiria por completo. Alicia sentiu a respiração falhar. Tentou falar, mas as palavras saíram erradas, confusas, como se sua própria boca já não estivesse mais sob seu controle. Samuel deu mais um passo. A lâmina brilhou sob a luz fraca da sala. E então, algo riu. Não era Alicia. Não era Samuel. O som veio de todos os lados ao mesmo tempo. E então, o espelho se estilhaçou sozinho. Samuel se virou para o barulho e Alicia correu. Não havia mais tempo para tentar convencê-lo. Não havia mais tempo para lutar contra o que estava dentro dela. Tudo o que sabia era que, se ficasse ali, perderia completamente quem era. A porta da casa parecia a única saída possível. Ela correu, e atrás dela, o riso continuava, porque agora o jogo estava completo. E Lena não queria mais brincar, ela queria viver. E se você não soubesse mais quem você realmente é? Alicia correu. Mas como escapar quando seu próprio corpo não pertence mais a você? Alicia correu. A noite parecia se fechar ao seu redor, as sombras das árvores retorcidas como mãos que tentavam agarrá-la. O ar estava pesado, carregado de eletricidade, como se o próprio mundo estivesse prestes a rachar. Seu coração batia descompassado, cada passo ecoando nos ouvidos como um tambor distante. A mente dela girava, tentando encontrar uma saída, uma maneira de escapar do que quer que estivesse acontecendo. Mas como fugir quando o inimigo estava dentro de você? Lena estava lá, não apenas como uma presença externa. Ela estava na pele de Alicia, no seu sangue, na sua mente. Samuel não correu atrás dela. Ele sabia. Ele já tinha visto o suficiente. Agora, só restava Alicia e a coisa que rastejava em seu subconsciente, rindo baixinho, esperando o momento certo para assumir completamente. Ela virou uma esquina.
os pés descalços arrastando-se pelo asfalto frio. O vento cortava sua pele, mas Alicia mal sentia. A dormência se espalhava por seu corpo. Cada músculo parecia estar se tornando algo estranho, como se não pertencesse mais a ela. O mundo ao seu redor tremulava. As luzes dos postes piscavam, os prédios pareciam distorcidos, como se não fossem reais, como se estivesse presa em um espaço entre a realidade e algo muito pior. Ela precisava de um espelho, precisava ver. Encontrou uma loja fechada na rua deserta. O vidro da vitrine refletia sua imagem, tremida pelo reflexo distorcido da lâmpada fraca do poste. Alicia se aproximou e viu. Seus olhos não eram mais os mesmos. O reflexo mostrou a verdade. As sombras dentro das pupilas, a ausência da centelha humana que antes brilhava ali. Ela piscou uma vez. O reflexo não piscou de volta. Seu estômago revirou, ela não podia mais negar. Lena estava ganhando. Alicia sentiu o desespero tomar conta. Seu corpo tremia. Suas mãos foram ao próprio rosto, apertando a pele como se pudesse arrancá-la, como se pudesse se livrar da coisa que se enraizava dentro dela. O riso dentro de sua mente aumentou. Ela recuou do vidro, sentindo a vertigem tomá-la. O mundo girou. Seu coração disparou. Seus pulmões se recusavam a funcionar direito. E então, a dor veio. Uma dor insuportável, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. Alicia caiu de joelhos no chão, segurando o próprio peito. A coisa dentro dela estava tentando sair, mas não por vontade própria. Por que estava saindo? A dor aumentou. Seu corpo convulsionou. Seu grito ecoou pela rua vazia. Então, a resposta veio. O vidro da vitrine trincou sozinho. E do outro lado, algo tentava sair. O reflexo de Alicia sorriu. Ela não. A troca estava acontecendo. Lena não queria apenas possuir, ela queria se tornar algo real. Alicia viu as mãos do reflexo pressionando o vidro, tentando atravessar, tentando trocar de lugar com ela de uma vez por todas. A mente dela girava. Como impedir? Como evitar que Lena finalmente conseguisse? O vidro começou a se deformar, como uma membrana prestes a se romper. Alicia não podia deixar isso acontecer. Ela fez a única coisa que podia. Com um último esforço, reunindo toda a força que restava, Alicia fechou os olhos e ignorou o reflexo. O riso de Lena parou. O vidro trincado vibrou. O ar se encheu de estática. Mas Alicia não olhou. Não permitiu que Lena tivesse um canal. Não permitiu que ela se transferisse. O espelho precisava ser olhado para funcionar. E Alicia negou a existência dele. O mundo ao seu redor pareceu congelar por um instante. A eletricidade no ar se dissipou. A dor em seu peito desapareceu. O riso morreu. O vidro da vitrine quebrou. E dentro do reflexo não havia mais nada. Alicia caiu para trás, ofegante. O frio em seu corpo se dissipou. O peso dentro dela desapareceu. Lena tinha sido negada. O portal foi fechado, mas algo ainda estava errado. Alicia se levantou devagar, sentindo o ar ao redor mais leve, como se algo grande tivesse saído dali. Mas não sabia o que exatamente. Se virou para trás. Samuel estava parado na esquina. Ele a olhava com uma expressão indecifrável. Alicia sentiu o pânico rastejar por seu corpo. O que ele via? O que Alicia era agora? Samuel não disse nada, apenas deu um passo para trás. E então, correu. Ela tentou chamá-lo, mas sua voz saiu errada. Sua mão foi ao próprio rosto. Os olhos se arregalaram. O vidro quebrado refletiu o que ela não queria ver. O que havia sobrado dela não era Alicia. O jogo tinha sido finalizado. Mas não da maneira que ela imaginava. Lena não desapareceu. Ela apenas se tornou outra coisa. E agora, ninguém mais poderia dizer a diferença. E se a única saída fosse se tornar o monstro, Alicia sobreviveu. Mas ela ainda é ela. Você tem coragem de aceitar o que realmente aconteceu? Se essa história te prendeu até aqui, não deixe que ela morra no escuro. Comente o que achou, compartilhe com alguém que ama terror e espalhe essa história. Mas tenha cuidado,
porque quanto mais pessoas souberem, mais forte Lena se torna.